é uma ideia muito mais enraizada até de que o ser humano está, como você colocou aí, né, no topo dessa cadeia, e aí é aquela ideia de que tudo está aqui para nos servir, a gente faz o que quiser. Em contraposição, uma outra ideia que eu particularmente acho muito interessante, acho muito mais interessante do que a ideia que predomina atualmente, que sempre predominou, de que a gente, na verdade, faz parte de um grande sistema. E se a gente age em harmonia com esse sistema, as coisas funcionam melhor. Mas essa é uma ideia, Sérgio, que, na tua visão, ela vem crescendo, vem ganhando espaço. Você acha que isso estaria num caminho de ganhar mais adeptos e ganhar maior aceitação, na medida em que também as pessoas vão vendo os problemas acontecendo, né, e vão vendo as mudanças de fato acontecendo e vão sendo impactados por aquilo, ou não? A galera, na verdade, fala muito sobre isso, mas se contenta, quando você falou aí da ecologia, você usou um termo, ecologia superficial, que eu nunca tinha ouvido, mas achei excelente, né? Que eu não pude deixar de pensar na galera que, né, monta a sua varandinha cheia de samambaia, cheia de plantinha, dizer, olha aqui, agora eu estou próximo da natureza, né? Mas ele não está próximo da natureza verdadeiramente, ele está próximo de uma representação que ele montou ali da natureza. A sociedade, de maneira geral, já tem uma abertura para essa ideia, ou a galera ainda está muito mais predisposta a continuar nas suas ideias da ecologia superficial, como você colocou, e aí não muda nada na minha vida, né? Eu sou impactado o mínimo possível, porque no final das contas é uma saída mais fácil. Em certo modo, sim, né? Se você imaginar, né, algumas décadas atrás, e enquanto, né, estava iniciando os trabalhos, principalmente, né, eu diria para você que eu não teria muita resposta para isso, né? Porque a gente não teria condições de tentar responder isso, porque todas as relações humanas hoje, inclusive afetiva e tudo, ela é aprisionada pelo sistema de mercadorias, né? Tudo se transforma em mercadorias. Então, ou seja, né, mercantilizar tudo, né, a natureza mercantilizada, tudo mercantilizado. Né, isso está em todos os, quase todo, né, o mundo, quase todo mundo está assim. Né, então, de uma certa forma, o próprio sistema, né, que a própria natureza, ela não pode ser natureza em si, ela tem que ser uma mercadoria. Isso. Né? Então, esse caminho ele está sendo desenhado, né, de uma certa forma, que, como eu estava falando no início, lá 10 anos atrás, ou, né, algumas décadas atrás, a gente não teria essas condições. Hoje a gente tem condições de dizer que sim, a gente está acompanhando, essa mudança está ocorrendo, né, em vários pontos do planeta. Né? Apesar de todas as linhas lá, né, de mercantilização, né, de transformar tudo em mercadoria, se encontra nas vias. Eu não consigo reproduzir minha vida sem participar desse contexto. Né? Mas existe hoje correntes e trabalhos sendo feitos e desenvolvidos que já estão dando talvez sustentação para esse novo modelo que pode surgir lá na frente. Né? Por exemplo, sistemas agroflorestais, agroecológicos, ecologias sintrópicas. Né? A gente tem correntes que estão sendo aí acompanhadas, desenvolvidas. Então, nós temos toda essa linha já sendo desenhada aí com algumas práticas bem interessantes. Né? Então, você tem hoje um caminho que ela vai construindo aí. Inclusive, até as próprias empresas, elas estão percebendo isso, estão tentando se adaptar. Mas o modelo do processo de produção, para que ela possa adaptar esse modelo, ela tem que se desconstituir dessa maneira de produzir, dessa maneira de pensar a produção, dessa maneira de produzir com forma, né, do lucro, da mercadoria, aquela coisa toda. Então, quando a gente está falando isso, a gente está falando do fim do capitalismo, né, da estrutura do capitalismo. Né? Então, a gente precisa olhar primeiro para a natureza, olhar para a coisa, para depois a gente pensar na relação da nossa subsistência. Né? Ou seja, a gente trabalha produzindo de forma na relação da subsistência. Aí o pessoal pensa que a gente está querendo voltar a tempos antigos, vivendo numa floresta, né, que nem índios. Não, a gente não vai largar a tecnologia, não vamos largar a ciência, nós precisamos ir para outros planetas, a gente precisa descobrir por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui, e só essa resposta saindo, né? Ou seja, buscando tecnologia suficiente para ir para outro lugar.
esse é um ponto bem interessante, o Sérgio, que eu ia até te perguntar. Quando a gente traz esse tema, desse olhar mais cuidadoso com a natureza e da sustentabilidade, muitas vezes surge essa fala aí que você trouxe, né? Então, mas aí o que vocês querem? Vamos abrir mão da tecnologia? Eu vou abrir mão dos computadores, não vou ter mais o meu iPhone, não, a gente não poderia mais estar fazendo essa videochamada aqui para gravar. Então, muitas vezes há um discurso, que também é um discurso raso, né, mas é um discurso aí do senso comum, de que eu pensar a sustentabilidade, eu pensar na ecologia como um todo, eu teria que obrigatoriamente abrir mão. Tem até um documentário, talvez você já tenha visto, que é O Homem que Não Gera Nenhum Impacto, não lembro qual era o título em português, que é um rapaz que se propõe a viver sem nada, sem energia elétrica. Acho que tinha até na Netflix, não sei se ainda tem, ô Sérgio. E ele faz um experimento onde ele se propõe a passar um determinado período sem gerar impacto nenhum para a mãe natureza. Então ele não usa energia elétrica, ele tenta viver só com os recursos que seria uma vida dos nossos ancestrais. E, obviamente, ele passa muitas dificuldades, principalmente por conta da geladeira, né? Entre as dificuldades que ele teve ao longo desse processo, tem uma que é, assim, que é bastante crítica, que é a questão da conservação dos alimentos. Mas acaba vendo essa eu não sei se você classificaria isso como uma falsa contradição, né? E aí, então, para ser sustentável, para impactar o mínimo possível, tem que abrir mão de tudo que a gente evoluiu a nível de sociedade. E pelo que eu entendi da sua fala, essa é meio que uma falsa contradição, né, Sérgio? Dá para a gente conciliar a evolução que a gente teve a nível de pesquisa, a nível de desenvolvimento tecnológico. O que a gente tem que repensar, na verdade, é o modelo produtivo, basicamente, e a busca incessante pelo ganho financeiro que gera essas distorções, ou não? Sim, porque os meios de produção, eles acabam alinhados a uma... eu só produzo alguma coisa pela necessidade do lucro, né? E por estar lucrar, geralmente é mais fácil você destruir a natureza, né? Do que preservá-la e dialogar com ela, né? Então você pode hoje fazer produções, inserções de nova tecnologia pensando no modelo, né? Como diria o Henrique Leff, né? Um autor que fala um pouco, pensando nessa produtividade da natureza, como ela produz, inserindo essas tecnologias dentro. Isso é uma pergunta que às vezes eu faço até na sala, no curso de pós-graduação, né? Eu pergunto, será que o homem pode fazer atividade sem causar impacto? Né? É uma pergunta que eu sempre inicio, né? Dentro da sala de aula, quando tem essa discussão, e a maioria, acho que sem exceção, sempre vai dizer, não, a gente não consegue, né? E eu falo para ele, sim, a gente consegue. E aí, mas como? Falei, primeiro a gente precisa entender o que é essa relação de produção e na relação homem e natureza, para entender que ele realmente não causa impacto. Primeiro você precisa inserir, né? Então você precisa imaginar.